Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma palavra de hoje para que Deus esteja falando em nossos corações, para que aprendamos mais a exercer o amor, a palavra e a autoridade de Deus em nossas vidas. A palavra de hoje que eu vou ministrar é oração. E eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em Atos, capítulo 12, versículo 5. Atos, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Repetindo, Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Esse texto nos relata quando Pedro foi preso. E a igreja aqui naquele tempo era em casas, não era que nem hoje, templos separados, não, era em casas. Ele quis dizer igreja, era pessoas começavam a interceder por Pedro em oração. E no decorrer do texto, o anjo do Senhor faz dormir os sentinelas e resgata Pedro da prisão, e muitos não acreditaram depois que Pedro estava Pedro. Quando a empregada foi abrir a porta e falou que era a voz de Pedro, o pessoal falou: não, você está louco, não é Pedro. E só acreditaram quando viram Pedro saindo. O que nós vamos abordar aqui nesse texto é, como eu disse, a oração. A oração, ela tem poder. A oração é eficaz. A oração é a única coisa que nos liga em Deus e também o que pode nos desligar. No sentido que, se não orarmos, não geramos intimidade com Ele, não temos livre acesso com o Pai. A oração, ela tem muitos fundamentos importantes em nossa vida. No decorrer do texto da nossa caminhada, quantas vezes buscamos a Deus, quantas vezes oramos a Ele? Nós devemos exercer a oração diariamente, todos os dias, conversando com o Pai. E é através da oração que Deus também visita pessoas, no sentido que você, ao orar ou interceder por alguém, Deus começa a agir a favor daquela pessoa através de uma oração, como aconteceu aqui com Pedro. Pedro estava, sim, orando onde ele estava, mas ao um levantar de clamor, que a igreja pegou em oração, em um clamor grande, e intercedeu por Pedro, o anjo do Senhor foi visitá-lo. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê em Jesus, em Deus. Percebe nesse texto? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tudo aquilo que um justo pedir em oração, Deus escuta, Deus ouve. Toda intercessão que um justo fizer para outra pessoa, Deus escuta. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. E tem vários textos que nos diz também sobre oração. Muitas vezes nós não oramos por aqueles que fazem mal para a gente, para aqueles que tramam mal para nós, ou para aqueles que basicamente o nosso eu não gostamos. Nós preferimos falar, maquinar maldade, planejar mal, pensamentos mal sobre aquela pessoa, ao invés de orar por ela. Eu vou ler um versículo que diz isso. Mateus capítulo 5, versículo 44, que diz: Mas eu digo, Jesus falando, ame os seus inimigos
e ore por aqueles que o perseguem. Se você sofre perseguição, se pessoas tramam mal contra você, se pessoas fazem muitas coisas contra você, não é com a mesma moeda que você vai tratá-lo, mas sim você vai orar por ela, para que Deus toque o coração dela, para que Deus constranja ela em amor e traga a verdade para os olhos dela. Que tem um versículo também que diz que se alguém bater em tua face, vire a outra. O que Jesus quis dizer, se te bater, não vá com a mesma moeda. Vira a outra face, no sentido de ore por ela, constranja ela em amor. Se vir com palavras negativas para você, constrange ela com palavras positivas em amor. Também tem um versículo que diz que, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Devemos orar um pelos outros para ser curados e sarados de nossas feridas. Devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Em Mateus capítulo 6, 7 e 8 diz que enquanto orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejais igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. A oração vem de orar mais ação. A oração é o que vem de dentro do seu coração. Não são palavras repetitivas. Às vezes você fala, só palavras repetitivas. Deus não escuta esse tipo de oração. Ele só ouve a oração que vem do teu coração, aquilo que realmente está fluindo do teu ser, do teu espírito. A oração não pode ser decorada. A oração tem que ser falada, vir com humildade, confessada, vindo do nosso ser. A oração tem que ser aquilo que realmente estamos sentindo, realmente aquilo que estamos precisando falar para Deus. Pois a palavra dele diz que ele sabe o que a gente precisa antes mesmo de pedir. Então devemos orar com ele de todo o nosso coração, nos humilhar perante a presença de Deus. Confessar os nossos pecados ao Pai, nos humilhar perante a Ele, falar o que nós estamos sentindo. E não falar uma oração decorada. Ele não escuta isso. Ele escuta só o que está dentro do teu coração. Só que nós não sabemos orar. Mesmo assim, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar. Nós pode ficar a vida toda, 5 horas, 7 horas, orando. Mas mesmo assim nós não sabemos orar como convém. Sabe como? Vou ler uma passagem de um trecho do versículo para vocês. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos aceitar o Senhor Jesus, devemos nos entregar a Ele, devemos receber o Pai de todos os nossos corações, para que Ele nos mande, para que o Espírito Santo venha morar em nós, para que Ele interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis são com choros, é uma oração a qual a gente não conhece. Ele intercede por nós, Ele transforma aquela oração, Ele chora por nós em frente ao Pai. Mas para isso também devemos aceitar o Senhor Jesus como legítimo e único suficiente Salvador. Devemos gerar intimidade com Deus através da oração. Devemos aceitar o Senhor Jesus para ter o Espírito Santo, pois Ele diz na palavra, a qual o mundo não conhece. O mundo não conhece o Espírito Santo.
Aquele que só pode conhecer o Espírito Santo e ter ele em teu coração é aquele que aceita o Senhor Jesus. Aquele que diz lá em Romanos: se com a boca confessares e com o coração creres que Jesus morreu naquela cruz, está aceitando a salvação, está aceitando o Espírito Santo. Se você hoje não orou de todo o teu coração, se você hoje não expôs para Deus aquilo que você está sentindo, este é o momento. Se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus de todo o teu coração, este é o momento. Aceite o Senhor Jesus. Pare de sofrer. O Senhor tem algo muito grande para você: amor, esperança, salvação e o principal, se tornar amigo de Jesus. E é só através disso você pode ter o Espírito Santo, o Espírito da verdade, a qual o mundo não conhece, mas que através de você aceitar Jesus, através de você receber o Espírito Santo, você pode fazer com que o mundo conheça esta verdade. É o que hoje estou passando para vocês. Eu aceitei o Senhor Jesus. O Espírito Santo nesse momento está transmitindo esta palavra, esta ministração, para que você possa conhecer a verdade, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra de hoje. Que esta palavra tenha tocando corações dessas pessoas. Que hoje ela aprenda a orar como convém, Senhor. Que seja oração diretamente saída do nosso coração. Que não seja oração decorada, oração simplesmente falada, mas sim uma oração de nosso coração. Que nós, Pai, nos humilhe na Tua presença. Que nós queremos, Pai, gerar intimidade contigo, Senhor. E que essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo essa ministração, Pai, toque ela, Senhor. Espírito Santo, ministra essa palavra no coração dela. E que se ela não aceitou ao Senhor, que ela esteja aceitando neste momento. Que ela esteja, Senhor, que o seu Espírito esteja borbulhando no coração dela, na mente dela, a vontade de aceitar esse Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Esta é a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima.